Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó respondeu a ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs o nome daquele lugar de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Só até aí, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu entro na tua presença, meu Pai, neste momento, te pedindo que venha, meu Pai, sobre essa palavra, Senhor. Que tudo, meu Pai, que o Senhor colocou, meu Pai, no meu coração lá em casa, meu Pai, que eu venha me lembrar, para passar, meu Pai, para o teu povo. Me usa, meu Pai, apenas como um canal de bênção, que toda a minha carne, meu Pai, venha se calar e que venha ser o teu Espírito Santo falando. Nada, meu Pai, que seja, meu Pai, para minha honra, para minha glória, Senhor, mas tudo para tua honra e para tua glória. Porque, meu Pai, eu creio que essa palavra, meu Pai, vai entrar, meu Pai, no profundo e escondido do nosso espírito, que vai, meu Pai, nos transformar, Senhor, que vai, meu Pai, entrar no nosso coração como uma semente, meu Pai, que cai em terra fértil e vai brotar, para nós sairmos daqui, meu Pai, transformados pela tua palavra, pela tua promessa, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, todo levante, meu Pai, eu declaro agora que já caiu por terra em nome de Jesus. Tudo que não provém de ti, meu Pai, já caiu por terra em nome de Jesus. Que a tua palavra venha a ser pregada, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que as palmas vão ao Senhor. Pode se sentar, fique à vontade. Meus amados, quando começou a vida de Jacó, ele ainda estava dentro da barriga da mãe dele. Na palavra fala que ele e seu irmão Esaú, eles se mexiam e a mãe dele não sabia o que estava acontecendo dentro da barriga dela. E Deus fala para ela: olha, dentro do seu ventre existem 2 nações. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 23, ela fala: no seu ventre há 2 nações, e você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. E o que Deus ele colocou em meu coração já desde o início dessa palavra, exatamente nessa passagem, é que aqui, meus amados, nessa passagem, Deus ele estava falando com Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, e Deus ele estava lançando uma promessa sobre a vida daqueles 2. Deus, naquele momento, já estava fazendo uma promessa na vida de Jacó. E o que o Senhor, ele coloca no meu coração para falar para ti: você tem promessa desde o ventre da tua mãe. Porque o Senhor, meus amados, desde o ventre da tua mãe, ele já estava te preparando para algo extraordinário na presença dele. Desde o ventre da tua mãe, Deus, ele já tinha te escolhido, ele já sabia a cor dos seus olhos, ele já sabia a tua altura, ele já sabia a cor de pele. Deus, ele já sabia todas as coisas. E desde o ventre da tua mãe, você já tem uma promessa lançada sobre a tua vida. E neste momento é uma promessa falada pela voz do nosso Deus. Uma promessa, meus amados, que quando Deus ele fala, as coisas elas se cumprem, nós sabemos disso. Que através da palavra as coisas acontecem. E aqui Deus ele lança essa palavra sobre a vida de Jacó e de Esaú. E crava essa promessa na vida de Jacó. E Deus ele fala para mim e para você que desde o ventre da tua mãe você tem uma promessa. Desde o ventre da tua mãe você foi escolhido. Meus amados, eu não sei vocês, mas eu não nasci em berço evangélico. Queria eu ter nascido, mas eu não nasci.
E quando eu morava com a minha tia, eu amava a minha tia, mas eu sabia que tinha algo faltando na minha vida. Era Deus me cutucando e falando, olha, essa pessoa aqui, essa pessoinha tem promessa. Não é para ela ficar aqui porque ela tem promessa. Ela é escolhida, ela é minha escolhida, então ela precisa se movimentar, ela precisa sair deste lugar, porque ela precisa ir para onde eu irei mostrar, para que eu possa começar a conduzir a vida dela. E foi assim que Deus fez. Eu falei para minha tia, eu preciso morar com a minha mãe, eu quero morar com a minha mãe. De início ela não aceitou, acho que até hoje ela não aceita, tadinha. Porque ela me amava muito. Só que eu fui morar com a minha mãe porque Deus sabia de todas as coisas e Ele tinha uma promessa na minha vida. E através da vida da minha mãe eu conhecia Jesus Cristo. E no primeiro momento em que eu pisei na igreja, eu já me rendi a Cristo e já comecei como oficial. E já comecei a fazer a obra do Senhor e já comecei a fazer o meu chamado. Eu não sei como foi na sua vida, meus amados, como foi o chamado de Cristo para você. Mas pode ter certeza que desde o ventre da sua mãe, Deus Ele já tinha planejado todas as coisas. Ele já tinha planejado o momento certo em que ia te chamar. Ele já tinha planejado o momento certo em que ia te atrair e falar, olha, vem pra mim porque eu tenho uma promessa já cravada na tua vida. Ele sempre teve. A gente é que desvia, a gente é que não sabe, a gente é que quer tomar os nossos próprios caminhos, fazer as nossas próprias vontades. Mas quando Deus chama, meus amados, assim como disse o louvor, quando a gente ouve a voz de Deus, ali há vida, ali há a promessa, ali há, meus amados, o chamado do Senhor para mim e para ti. E olha que lindo, Deus Ele já havia falado com Rebeca desde ali da gravidez. Já tinha lançado a promessa na vida de Jacó. E Jacó, meus amados, ele nasceu. Esaú, ele nasceu. E Esaú, nós sabemos que nasceu primeiro, e Jacó, ele veio agarrado no calcanhar, por isso o nome dele, Jacó. Veio agarrado porque ele queria nascer primeiro, porque ele tinha uma promessa e ele queria viver aquela promessa. E o que o Senhor Ele fala para mim e para você nessa noite, está na hora de você agarrar o calcanhar de alguém aí, porque você precisa viver a tua promessa. Agarre a tua promessa, agarre a promessa que o Senhor Ele fez na minha vida e na tua vida. E não é uma, meus amados, são várias promessas que o Senhor Ele lança. Aí você fala, ai pastora, mas que promessa que eu tenho? Eu não tenho nenhuma. A bispa acabou de lançar várias promessas na tua vida nessa mesma noite. Aqui de cima desse altar foi lançado várias promessas na tua vida através da vida da bispa Márcia. Através da vida do bispo Gilberto, no começo do culto, foi lançado promessas na nossa vida. São promessas que o Senhor, Ele lança palavras. Pela palavra, assim como Ele fez com Jacó, pela palavra. Ele lançou a promessa e pela palavra, meus amados, são lançadas promessas na minha vida e na tua. Há muitos anos atrás, exatamente há 8 anos atrás, eu estava tentando engravidar já fazia 1 ano. E eu não conseguia, porque os médicos falavam que eu não podia engravidar. Eu tinha cisto no ovário, o outro ovário simplesmente não funcionava. A médica falou, olha, não funciona, ele quer ser outro órgão, menos ovário. Foi o que ela disse pra mim. Falei, tá bom, eu faço o quê? Não faz nada. E o bispo ele foi usado pelo Senhor para falar, olha, em 9 meses, alguém aqui vai engravidar da tua promessa. Em 9 meses vocês vão engravidar, receba essa palavra, em 9 meses vocês vão engravidar da tua promessa, então conta. E eu contei, eu recebi, eu sabia que aquela palavra era para mim, era uma promessa. Era uma promessa que estava sendo lançada do altar. Eu contei 9 meses. Quando foi em maio, eu fiz o teste de gravidez e eu estava grávida do Isaac. Eu estava grávida da minha promessa, porque eu acreditei na promessa que foi lançada sobre a minha vida. Meus amados, acredite na promessa que é lançada na tua vida através da palavra. Porque essas promessas, elas se concretizam se eu e você acreditarmos e nos agarrarmos firmemente a ela. Não deixe ninguém roubar a promessa que é lançada para você. Não deixe ninguém passar à sua frente. Não deixe ninguém querer, meus amados, puxar o teu tapete e pegar a tua promessa. A promessa é tua. Agarra ela nessa noite e confia que Deus está entregando essa promessa para você. Aleluia, aleluia. E relata a palavra, meus amados, que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó foi ali grudado. Porque ele queria nascer primeiro. Porque ele queria ser o primogênito. Porque ele queria, meus amados, ter a progenitura na vida dele. Desde o ventre da mãe. Porque já estava aquela guerra lá dentro daquele ventre. Só que tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. E relata a palavra que eles nascem. E já crescidos. Fala a palavra que Esaú, ele se torna caçador e é o preferido do pai, Isaac. Já Jacó, ele gostava mais de ficar em casa e era o preferido da mãe. Desde a Bíblia já tem os preferidos, né? O preferido da mãe, o preferido do pai, depois as mães. Pai, vem com essa história, não tem preferido. Tô brincando, não tem. A gente ama todos os filhos da mesma forma. E ali, Esaú era o preferido de Isaac.
Jacó era o preferido de sua mãe Rebeca, ele gostava mais de ficar em casa. E Esaú, meus amados, ele caçava, e aí ele trazia as comidas, o pai ficava muito feliz, e relata a palavra que Isaac ele já começou a ficar velho, já não estava mais enxergando, já estava ali acamado. E Rebeca, ela fala com o seu filho e fala, olha, vamos planejar algo. Você vai se vestir com peles, porque o seu irmão ele é peludo, você vai ali usar as roupas dele, você vai até o seu pai e você vai pedir a bênção para o teu pai. Fingindo ser Esaú. E Jacó faz exatamente o que a mãe falou. E Isaac vai lá e abençoa Jacó como se ele fosse o primogênito. E ele é abençoado. E Esaú, ele fica muito bravo com isso. Quando ele descobre, ele quer matar o irmão. Só que Esaú, ele se esqueceu que ele já tinha vendido a primogenitura dele lá atrás, quando ele chegou cansado de uma caça. E ele queria o ensopado, que estava lá prontinho. E Jacó falou assim, olha, eu te dou um ensopado se você me der a sua primogenitura. E Esaú aceitou, porque ele estava com muita fome. E ele foi lá, comeu o ensopado e falou, pode ficar com a primogenitura para você. Disse, ele não se lembrava. Mas, meus amados, ali foi lançado outra palavra de promessa sobre a vida de Jacó. Através da vida de Esaú, ele estava entregando a primogenitura para Jacó. E Jacó foi lá, foi abençoado pelo pai. Esaú fica muito bravo, quer matar o irmão. E aí Rebeca fala, olha, foge. Vai para a casa do meu irmão, Labão, e você vai ficar morando lá. Porque o seu irmão quer te matar. E Jacó, ele foge. Meus amados, o que Deus ele quer falar para mim e para você é que em nenhum momento, meus amados, em nenhum momento Deus ele falou que receber a promessa seria fácil. Jacó aqui neste momento ele já tinha a promessa e ele já tinha a bênção do pai dele. Ele já tinha duas coisas. Ele já tinha a promessa e ele já tinha sido abençoado. E meus amados, eu falo para ti, você já tem a promessa e você também já tem a bênção sobre a tua vida. Porque todos os cultos, meus amados, no final do culto, quem está aqui, o bispo, a bispa, o líder religioso que está aqui na frente, ele fala, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a palavra é lançada sobre a tua vida e a bênção é derramada sobre a minha vida e sobre a tua. Então não tem o porquê, meus amados, nós não vivemos o que Deus ele quer para nós. Não tem o porquê nós não vivemos. E sabe o que estava acontecendo aqui com a vida de Jacó, no meio de todo esse rebuliço? Eu tenho certeza que ele pensou, vou receber a primogenitura e vou ficar de boa, você aqui, o manda-chuva. E quando ele se viu, ele estava fugindo do irmão, indo para outra cidade, indo para outro lugar. Sabe o que Deus ele quer falar para mim e para você? É que muitas vezes, meus amados, a nossa vida, para a promessa nos alcançar, ela começa a fazer um rebuliço. Meu Deus, verdade. Começa a fazer aquela bagunça, estava tudo andando no caminho certo, de repente você não sabe mais nem o que está acontecendo. Verdade. É vento por todo lado, é notícia por todo lado, são coisas por todo lado, pessoas nos perseguindo, pessoas nos apontando, pessoas querendo falar que a gente não vai conseguir, pessoas querendo falar que o nosso Deus não está cuidando de nós, porque a nossa vida está uma bagunça. E começa a acontecer situações em que muitas vezes até eu e você começamos a questionar, perguntando aonde está Deus nessa situação, porque Deus ele não está vendo o meu problema, porque Deus ele não está vendo a minha dificuldade, só que Deus ele te trouxe nessa noite para falar para você, quem disse que eu não estou vendo, eu só estou mostrando para você que quem continua no controle da tua vida sou eu. Aleluia. Porque você está começando a entrar no caminho da promessa, porque você já recebeu a palavra e você já recebeu a tua bênção, então agora eu te coloco no caminho da promessa para você começar a viver o que eu quero que você viva na sua vida. Aleluia. Meus amados, Deus ele tocou no meu coração dessa passagem, Deus ele tocou no meu coração dessa palavra, porque quando eu fui ter a Manuela, a gravidez da Manu, ela foi também muito esperada, a gente estava tentando também há 1 ano engravidar da Manu, e quando eu engravidei da Manu, a gravidez foi de alto risco. Eu tive diabetes gestacional, a Manuela queria nascer antes do tempo, eu fiquei internada para tentar segurar. E foi aquele rebuliço antes da promessa. A promessa já tinha sido lançada na minha vida, a bênção já tinha sido lançada sobre a minha vida, mas eu precisava ser forjada pelo Senhor. Meu Deus, verdade. E teve um episódio em que eu estava em casa e de repente eu comecei a ter uma hemorragia no meu nariz. Uma hemorragia muito forte, muito forte. E eu colocava assim a toalha de rosto no nariz
e a toalha encharcava no mesmo instante e começava a pingar. E aí eu cheguei até o Daniel e falei, amor, eu acho que eu preciso ir para o hospital. E aí quando ele olhou a minha camiseta toda ensanguentada, o pano todo ensanguentado, ele trocou de paninho, eu fui lá, desci o Isaac para os meus pais, que a gente morava no mesmo prédio até então. E a gente foi correndo para o hospital. Lá eles entraram em desespero, eu também não sabia o que fazer comigo, porque eu fui para a maternidade. Eu estava grávida, eu ia para onde? E aí eles me internaram. Eu fiquei em total mais de 3 dias internada, sangrando, e os médicos tentando estancar o sangue, colocando adrenalina no meu nariz, colocando tampão, e ninguém conseguia. No 3º dia chamaram o otorrino avaliou, o otorrino conseguiu estancar o sangue, mas só no 3º dia. Eu cuspia coágulos de sangue enorme. E eu achei que eu ia morrer. Eu falei para o Senhor, não me leva agora não, que eu queria tudo cuidar dos meus filhos, queria ver o rosto da minha filha. E não chora não. E foi um momento muito difícil na minha vida. Porque eu estava sendo forjada pelo Senhor. E quando nós passamos, meus amados, pela forja do Senhor, para nós recebermos a nossa promessa, ela não é fácil. Porque as pessoas têm costume de falar, recebe a tua promessa, e a gente sorri feliz, eu recebo a minha promessa, mas nós nos esquecemos que nós temos que passar pela forja. Sabe por quê, meus amados? Deus, ele não está preparando uma promessa para mim e para você. Deus, ele já fez a promessa para mim e para você, ele está nos preparando para poder entregar a promessa. A promessa, ela já está pronta, quem não está pronto somos nós. E ali naquele momento, meus amados, entrou uma enfermeira abençoada por Deus, creio que evangélica, porque ela não parava de falar de Deus, e ela fez uma cena maravilhosa. Ela desenhou a Manu na minha barriga enorme, eu com um tampão no nariz, sem conseguir sorrir, sem conseguir falar, e ela começou a desenhar a Manu na minha barriga. E o Isaac pintou de azul, pintaram tudo, ficou muito bonitinho. O Daniel escreveu, Manuela, e eu tinha esse vídeo durante 2 anos, só que eu nunca assisti esse vídeo, porque me doía, porque eu lembrava não do nascimento da minha filha, eu lembrava da hemorragia que eu tava, e daquele momento de medo, aquele momento de pavor, aquele momento em que eu pensei que Deus ele ia me recolher, porque eu jurava que Deus ia me recolher, porque meus amados, crentes também morrem, tá? É normal, todos nós precisamos morrer para ir pro céu, porque senão não chega lá. E eu achava que Deus ia me recolher naquele momento, então eu não conseguia assistir aquele vídeo. E hoje de manhã o Daniel me enviou esse vídeo. Eu não sei porquê, mas ele me enviou. E eu comecei a assistir aquele vídeo e eu comecei a ficar tão feliz. E eu tirei aquela cena de nariz sangrando e comecei a ver ali a minha filha. A minha filha sendo desenhada e a gente abençoando ela. Porque a enfermeira falou assim, olha, mãe, o que você deseja para tua filha? Fala o que você quer para Manu. E eu comecei a falar, eu quero que a minha filha seja abençoada, eu quero que a minha filha seja usada por Deus, que ela seja ousada, que ela tenha uma vida maravilhosa. E aí falou, vovó, o que você quer? E a avó, eu quero que ela seja abençoada, que Deus coloque as mãos sobre a vida dela, que ela tenha saúde. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Nós estávamos profetizando a promessa na vida da Manuela, através da palavra. Nós estávamos abençoando a minha filha desde o ventre da mãe dela. Nós estávamos profetizando a promessa na vida dela desde o ventre da mãe dela. E sabe o que é mais engraçado, meus amados? Ontem o meu nariz estava sangrando. E aí eu comecei a chorar. Falei, amor, meu nariz está sangrando. E ele falou, calma amor, é pouco, já vai passar. E eu colocava o papel, tirava, ai, tá sangrando ainda. Desesperada. Porque eu ainda lembrava daquela cena, mas hoje de manhã, depois que ele mandou o vídeo, eu vi que não era tudo aquilo. Deus, ele estava me forjando para me receber a minha promessa. Sabe o que é isso, meus amados? É exatamente o que Deus ele fez com Jacó. Jacó, ele começou a fugir, ele começou a se esconder. Só que Jacó, na casa de Labão, ele conhece Raquel. E ele se apaixona. E ele é enganado por Labão, nós conhecemos essa história. Labão faz ele casar primeiro com Lia. Só que ele aceita Lia e ele trabalha mais tempo e ele finalmente se casa com o amor da vida dele. E através desses casamentos que ele teve muitos filhos. E esses filhos futuramente, meus amados, se tornaram os filhos que eram líderes das 12 tribos. Porque desde o início havia uma promessa na vida de Jacó. Deus havia lançado uma palavra sobre a vida de Jacó. E Deus, ele lançou uma palavra sobre a tua vida. E relata a palavra, meus amados, que aqui, exatamente onde nós lemos, chega um momento em que Deus, ele manda Jacó voltar para a terra dele. E Jacó, ele fica com medo, porque ele fala, não, meu irmão queria me matar.
E Jacó ora a Deus e pergunta a Deus, e com medo, com aflição, temendo voltar e o irmão dele mata ele, manda até seus empregados irem na frente para avisar. E aí os empregados voltam e falam, olha, seu irmão está vindo com 400 homens. E aí que Jacó fica mais desesperado ainda. Só que relata a palavra que em algum momento Jacó ele fica sozinho e aparece um homem. Na Bíblia fala um homem, depois Jacó ele fala que lutou com Deus. Se a gente ler, se eu não me engano, em Oséias, fala que era um anjo, que ele estava lutando com um anjo. Meus amados, Jacó, ele começa a lutar com esse homem. Ele fala, olha, eu não vou te soltar enquanto eu não receber a minha bênção. Eu não vou te soltar enquanto eu não receber a minha promessa. Jacó, ele estava com medo, mas ele não ia soltar aquele anjo enquanto ele não recebesse a promessa dele. E o anjo pega e toca na coxa dele. E relata a palavra, meus amados, que ele sai dali vitorioso, ele sai ali abençoado, mas ele sai dali manco. E sabe o que Deus ele colocou no meu coração? Jacó ele já tinha recebido a promessa através da palavra. Jacó ele já tinha recebido a bênção do teu pai. Mas agora, neste momento, Jacó ele recebia a marca da promessa sobre a vida dele. Sabe o que é a marca da promessa, meus amados? É a forja que nós passamos na mão do Senhor. A marca da promessa é algo que realmente nos marca. A marca da promessa, meus amados, é quando nós saímos de um estado de espírito e entramos em outro. Quando nós ainda éramos pequenos na presença de Deus e quando nós começamos a amadurecer na presença de Deus. Ali, meus amados, Jacó ele estava segurando a perninha do irmão dele na hora de nascer, mas agora Jacó estava segurando o anjo falando, eu não saio daqui sem minha bênção. E Jacó saiu manco, mas ele saiu com a promessa dele. Jacó saiu manco, mas ele saiu vitorioso. Sabe o que Deus ele fala para você? Tá doendo, filho? Tá doendo, filho? É porque eu tô te forjando, porque chegou a hora de você receber a tua promessa. Se tá doendo é porque chegou a hora de você receber a tua marca. A marca da promessa na tua vida. Meus amados, naquele momento que eu estava no hospital, eu estava recebendo a marca da promessa porque doeu. Eu tive medo. Eu fiquei apavorada mesmo confiando no Senhor. Eu tive medo. Porque não era o que eu queria naquele momento. Eu não queria ir para a glória naquele momento. Eu queria ver minha filha. Eu queria ver a minha promessa. E eu me agarrei naquilo. Eu falei, Senhor, eu quero ver a minha promessa. Aleluia. E eu fui forjada e eu tenho as marcas. Porque até então eu não conseguia nem ver o vídeo dela. Eu tenho as minhas marcas. E não é só isso, tem várias marcas de vários processos. A Bispa Márcia, meus amados, ela teve câncer na coluna. E depois, meus amados, que Deus a curou, a coluna dela ficou perfeita. Mas tem uma marquinha ali. Tem uma marquinha para ela lembrar que ela tem a marca da promessa na vida dela. Ela foi forjada na presença do Senhor. É assim com a minha vida e com a tua. Nós somos forjados na presença do nosso Deus para nós termos a marca da promessa nas nossas vidas. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós recebemos a nossa promessa, nós não nos esquecemos de quem é Deus na nossa vida. Nós não vamos nos esquecer que foi Deus que cuidou de todas as coisas. Nós não vamos nos esquecer, meus amados, que quando a nossa vida estava um rebuliço, a gente achava que tinha perdido o controle de tudo. Deus, ele estava no controle. E ele marca a minha vida e a tua vida para nos fazer lembrar de que ele entregou a promessa. Mas quem entregou a promessa foi ele. Não foi, meus amados, pela minha força, pela tua força. Não foi porque o meu rostinho é bonitinho ou o teu rostinho é bonitinho. Foi porque Deus, ele fez uma promessa. Ele te abençoou e ele fez uma marca em você. E aí você vai receber a tua promessa na tua vida em nome de Jesus. A promessa, meus amados, lançada e a bênção do Senhor, ela não dói. Não dói. A gente recebe as palavras. Receber palavra abençoada dói? Não dói. Ser abençoado dói? Não dói. Só que como que a gente recebe a promessa se nós não estamos preparados? Como que a gente pode receber algo da parte do Senhor se nós não estamos preparados ainda? Meus amados, a promessa, Deus ele já tem tudo preparado para a minha vida e para a tua, tudo. Tudo preparado. Desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós vamos morrer, Deus ele já preparou todas as coisas. Eu e você que precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus ele já preparou. Eu e você que precisamos ser forjados. Só que, meus amados, presta atenção em mim. Não tenha medo da forja do Senhor, não. Não tenha medo de ser marcado pelo Senhor, não. Sabe por quê? Jacó, ele voltou mancando para casa. E quando ele chegou lá, e ele viu Esaú veio ao encontro do irmão, o abraçou.
Porque Deus ele já tinha preparado todas as coisas. Porque agora Jacó ele estava pronto para receber o que Deus ele já tinha falado desde o ventre da mãe. Aleluia. Ele estava pronto para receber a promessa que desde o ventre da mãe dele já tinha sido feita na vida dele. Agora, depois de grande, depois de casado, depois de um monte de filho, ele estava pronto para retornar e receber tudo aquilo que Deus o prometeu. Glória a Deus. E ele foi mancando porque ele tinha uma marca, mas ele recebeu tudo que Deus prometeu para ele. Não tenha medo de ser forjado pelo Senhor. Tenha medo, meus amados, de não viver as promessas de Deus na tua vida. Tenha medo de fugir da promessa e não receber aquilo que Deus ele quer te entregar. Isso que nós devemos temer. Porque passar pela forja do Senhor é maravilhoso, porque é muito bom ter história depois para contar. Fala, olha, Deus me curou. Olha, Deus transformou a minha história. Olha, Deus, ele me livrou. Olha, Deus, ele me guardou. Olha, Deus, ele transformou a minha família. Olha, Deus transformou a minha vida financeira. Olha, Deus, ele transformou a minha casa. Deus, ele transformou o meu relacionamento. Olha, Deus, ele fez um milagre na minha vida. Olha, Deus, ele me livrou da morte. Meus amados, é maravilhoso contar testemunhos e testemunhos do Senhor. Testemunhos de marcas da promessa. Marcas que Deus ele tem feito na minha vida e na tua, para nos forjar. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dessa maneira, Pai, glorificado. A promessa e a bênção não dói, a forja ela dói, mas não é para a morte. Aleluia. E como Deus já falou desde o começo do culto, foge não, vai para cima. Vai para cima, agarra o anjo, segura a perna dele, segura as asas dele, segura a auréola. Não solta, não solta. Segura a tua promessa, corre atrás, vai viver o que Deus ele tem de melhor para entregar para mim e para você. Aleluia. Meus amados, adianta a gente ficar ali rodando sem sentido. Adianta a gente ficar rodando ali com a vida bagunçada. Porque a gente fica em meio ali, na metade ali da bênção, e para a gente entrar na forja, a gente fica ali, ó, naquela bagunça, porque Deus ele vai começar a movimentar as nossas vidas. Deus ele não deixa a gente parado no mesmo lugar, porque se a gente fica no mesmo lugar, a gente não vive as promessas. Então Deus ele começa a movimentar, ele movimenta aqui, movimenta lá, quando a gente vê, a gente não está mais no mesmo lugar. A gente está se movimentando. Glória. Só que até quando eu e você vamos ficar só nos movimentando? Até quando eu e você vamos ficar fugindo de entrar na forja do Senhor? Até quando eu e você vamos ficar só nos movimentando e às vezes até mesmo fugindo de Deus, tentando fugir da presença dele, tentando fugir da voz dele, tentando fugir da promessa que Deus ele te entregou? Não, meus amados, entra nessa forja hoje. Entra nessa forja hoje, deixa Deus ele te marcar. Deixa Deus fazer a marca da promessa na tua vida. E olha, não é para te desanimar, não. Mas não é só uma marca que Deus ele vai fazer, não. É uma marquinha ali, outra marquinha ali. Essa daqui doeu um pouquinho mais, essa daqui doeu um pouquinho menos. Essa daqui me arrebenta. Essa daqui eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Dessa maneira. Essa daqui eu passei, foi nível fácil. Essa foi de boa. Só que Deus ele vai marcando. Ele vai marcando, e conforme ele for marcando, você vai ficando preparado, e Deus ele vai te entregando. E Deus ele vai te marcando, você vai se preparando, e Deus ele vai te entregando. E as promessas vão começar a chegar na minha vida e na tua vida. E quando nós formos ver, meus amados, nós estamos vivendo promessas e promessas e promessas sem medida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque eu e você vamos estar preparados para receber tudo aquilo que Deus, desde o ventre da tua mãe, te prometeu. Desde o ventre da tua mãe te abençoou. E eu e você vamos estar preparados para receber as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então creia, meus amados, creia nessa palavra, receba a tua promessa, receba a tua bênção, que se você ainda não foi abençoado, eu te abençoo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, eu te abençoo. Abençoa as promessas que estão na tua vida, abençoa as palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus ele te prometeu. Aleluia. As marcas de José transformaram ele. E não só transformaram ele, mas fizeram, meus amados, olha que lindo que Deus colocou no meu coração. As marcas de as marcas de Jacó fizeram, meus amados, ser transformadas em promessas à sua descendência.
porque os filhos dele foram líderes das 12 tribos. José, o filho favorito, olha lá, de novo. José, o filho que Jacó mais gostava, foi governador do Egito. Olha onde as promessas chegaram. Olha aonde as promessas do ventre da mãe de Jacó chegaram. Olha como foi importante ele perseverar. Olha como foi importante ele receber a forja do Senhor. Olha como foi importante, meus amados, o anjo tocar na coxa desse homem. E ele sair manco daquele lugar, mas sair com a promessa e com a bênção nas mãos dele. Sair marcado por Deus. Toda a geração dele foi abençoada. E agora toda a geração desse homem tinha uma promessa sobre a vida deles. Através da tua vida, se você entrar na forja, meus amados, através da tua vida, através das tuas marcas, a tua geração vai ser uma geração eleita, vai ser uma geração cheia de promessas do Senhor, vai ser uma geração escolhida pelas mãos de Deus e vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai ver a tua geração vivendo as promessas que Deus fez. Eu creio nisso, meus amados. Eu creio nessa palavra. Eu creio que eu vou ver os meus filhos, eu creio que eu vou ver os meus netos vivendo as promessas do Senhor. Aleluia. Porque desde o ventre, aquela menininha ali foi abençoada. Isaac também desde o ventre foi promessa. Eu desde o ventre fui promessa. O Jonas desde o ventre foi promessa. A Alexandra desde o ventre foi promessa. A Bispa Márcia, o Bispo Gilberto, o Daniel desde o ventre foram promessas. Recebemos a bênção. E hoje pode estar doendo um pouquinho, mas você está só sendo forjado. Tá bom? Não fica triste não desanima não se abate não fala, eu não aguento mais, eu vou desistir, a coxa está doendo, sai arrastando a coxa. Mas não desiste. Você está só sendo forjado para Deus entregar tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu creio, meus amados, que nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, com força para continuar, com ânimo para não desistir. Não deixa, meus amados, não deixa a sua promessa sair pelas tuas mãos. E olha só, para finalizar, tem uma história que diz assim, que um homem, ele estava saindo do seu serviço para ir para casa, e quando ele passa, ele vê um outro homem em situação de rua, só que ele reconhece o homem, e ele para e fala, oi, você não estudou comigo na escola? E ele fala, estudei, é verdade. Aí ele fala, nossa, mas você está nessa situação, então eu vou te dar R$500 para ajudar você a alavancar a tua vida, para você sair dessa situação. Ele fala, tá bom, muito obrigada. E aí ele vai embora. No dia seguinte ele passa ali de novo e o homem está lá de novo. Ele fala, olha, ele deu um cheque para o homem. Ele fala, olha, você não... O que aconteceu? Eu não te dei o cheque? Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu fiquei com medo de ir no banco, porque eu tô nessa situação. Eles não iam acreditar que aquele cheque é real. E o rapaz falou assim, olha, o que torna o cheque real não são as suas roupas, o que torna o cheque real é a minha assinatura nele. Meus amados, sabe o que Deus ele fala para mim e para você? O que torna a minha promessa e a tua promessa real é a marca que o Senhor ele coloca nas nossas vidas, é a assinatura de Deus sobre as nossas vidas. Não vai ser as minhas dificuldades, as tuas dificuldades, o meu pecado, o teu pecado. Nossa, mas eu não peco, todo mundo peca. A gente pede perdão. A gente não vive no pecado, mas a gente erra. Às vezes a gente chateia o Espírito Santo. Às vezes, meus amados, a gente entristece o coração de Deus com as nossas atitudes. Isso não vai mudar a tua promessa. As coisas que nós falamos, que nós pensamos, que nós fazemos, não muda a nossa promessa. Porque eu e você somos marcados com a assinatura do Deus Altíssimo. Eu e você somos marcados pela assinatura de Deus. Então eu e você vamos viver uma promessa real nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, por nos lembrar nesta noite, Senhor, que desde o ventre das nossas mães nós temos uma promessa nas nossas vidas, que nós fomos abençoados e que se está doendo hoje é porque nós estamos na forja para receber a nossa marca. A marca da promessa nas nossas vidas, para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Oh, Pai querido, Pai amado, que nessa noite o Senhor venha nos dar força, meu Pai, para continuar. Que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, para que nós não venhamos desistir. Porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor começa a mover todas as coisas e aos nossos olhos parece que a nossa vida está bagunçada. Aos nossos olhos parece que as coisas não estão acontecendo.
vencendo. Aos nossos olhos parece que nós estamos perdendo e não ganhando. Mas é apenas o Senhor movendo todas as coisas para que a tua promessa venha nos alcançar, para que nós venhamos sair do nosso lugar, para que nós venhamos sair do nosso comodismo e começar a perseguir a promessa que o Senhor fez para as nossas vidas. Oh Pai querido, Pai amado, eu te peço, meu Pai, venha cravar essa palavra no nosso coração, que nós venhamos sair deste culto nessa noite com ânimo para agarrar a nossa promessa, com ânimo para ir atrás, com ânimo para ser forjado mesmo por Ti, por ânimo, meu Pai, para ser realmente marcado por Ti, porque a partir do momento em que nós formos marcados, é sinal de que nós passamos pela forja e agora vamos receber tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, eu creio que o Senhor vai abrir as janelas do céu, que vai derramar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que vai derramar as tuas promessas sobre as nossas vidas, e que a partir de hoje nós não vamos ter medo de uma marca na nossa coxa, nós não vamos ter medo da dor que às vezes a promessa ela pode nos causar, mas vamos confiar que vamos sair vitoriosos e que nós vamos contar testemunhos e testemunhos de tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai querido, eu te peço, coloca essa palavra no nosso coração e que jamais ela saia de lá. Muito obrigada, meu Pai, por falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvem somente ao Senhor.